Boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente retorna aí, depois eu acho que 2 semanas, né? 2 domingos que a gente ficou ausente e a gente retorna nas bases, né? Nas bases do Grabovoi, dos ensinamentos dele, da parte prática, das nossas rotinas de concentração, para aquelas pessoas que realmente querem iniciar, querem começar e têm interesses em aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Grabovoi. Boa noite, gente. Com muito prazer que a gente está aqui de novo. E antes da gente começar no nosso tema de hoje, eu queria trazer um assunto com vocês. Embora quem esteja aqui já saiba, mas sempre tem alguma outra pessoa que está começando, que quer saber um pouquinho mais sobre Grabovoi, qual que é o nosso ponto de vista sobre a pessoa, sobre os ensinamentos de Grabovoi. E antes de falar um pouquinho de Grabovoi, da biografia dele, que isso Google nos ensina, né? Nos mostra, mas eu vou falar do nosso entendimento, vamos dizer assim. Eu queria falar um pouquinho sobre expansão de consciência. Tanto se fala em expansão de consciência, mas poucos sabem ou entendem o que isso significa, principalmente quem está começando a despertar agora. Para mim, né, eu vejo expansão de consciência igual aquela criancinha que está começando a perguntar: mamãe, por que isso? Mamãe, como que é aquilo? Papai, por quê? Como? Né? E aí a gente vai explicando para a criança e ele vai juntando os pontinhos, vai tentando entender na cabecinha dele ou dela, né? Como que é feito isso, como monta aquilo, e o quebra-cabeça vai juntando as coisinhas na cabeça da criança e as perguntas vão aumentando e os pais vão explicando conforme o entendimento da criança. Até que chega uma altura que a criança fala uma coisa e os pais ficam estupefados. Caramba, como que meu filho pôde falar uma coisa dessa? Mas quem que explicou isso para ele? Não, ninguém explicou. Ele foi juntando os pontinhos e facilmente ele entendeu. E assim é a nossa expansão, né? É o nosso despertar. Inicialmente, nós temos aquele pequeno incômodo de não concordar com alguma coisa que nos foi dito, ou a gente escuta alguma coisa que foi falado e bate uma pulguinha atrás da nossa orelha e a gente fala: nossa, isso daqui está diferente para mim. E aí a gente começa a querer saber mais, a pesquisar, porque aquilo nos incomoda a um ponto que não dá para ficar passando dias e dias e dias sem a gente saber realmente o que se trata aquele assunto, aquele tópico que nos incomodou. É assim que começa o nosso despertar, é assim que começa a nossa expansão, a nossa curiosidade, a nossa busca por algo diferente, que talvez da maioria das nossas amizades, da nossa família, e talvez os nossos amigos e os nossos familiares comecem a nos achar um tanto estranhos. Nossa, mas elas estão falando umas coisas que não liga lé com cré. Será que a gente precisa levar essas meninas no médico? Será que precisa fazer alguma coisa? Porque será que elas estão usando alguma droga, algum alucinógeno? Não é possível, as coisas não estão encaixando. De onde foi que saiu tantas ideias diferentes de uma hora para outra na cabeça delas? E assim vai indo. E hoje é muito fácil da gente buscar as informações. Existem muitas informações falsas, mas graças a Deus a gente tem muitos livros, a gente tem muito método para ir abrindo o nosso conhecimento. E tem muita gente séria, né? E uma dessas pessoas é Grabovoi. Grabovoi tem um currículo vasto, não vamos nem falar disso daqui agora,
Mas como cientista, e eu diria assim, como um físico quântico, ele é muito ligado ao Criador, né? Porque toda a física quântica, toda a mecânica quântica hoje está ligada com o Criador, com o todo, né? O vácuo quântico e etc, etc. Não vamos nem entrar no assunto, mas vale pesquisa, mas vale estudar muito física quântica. E aí, quando você começa a pesquisar um assunto e outro, e conhece Grabovoi, conhece a profundidade dele, as matérias que ele tem publicado, que ele não é só número, não é só matemática, ele não faz milagre, ele não é um, como que eu posso dizer, ele não participa de nenhuma seita, ele não é místico, ele não é um ser ritualista, né? Entre outras coisas que a gente já escutou, nada disso. Ele só é uma pessoa que já veio iluminada. É uma daquelas crianças que, com 5 anos, quando ele conversou com a avó, e que a avó que ajudou muito no desenvolvimento de Grabovoi, a avó de Grabovoi, e a avó percebeu o quanto que ele era diferente. Imagina, 1963 nasceu esse homem na Sérvia. Não é no Brasil, gente. É um país que era muito fechado, né? Que coisas não podiam ser ditas, eram costumes e hábitos totalmente diferentes. E ele teve que vencer tudo isso. E teve ajuda e amorosidade da avó para vencer todas essas etapas, né? Porque a avó viu que ele era um ser diferente, começou a explicar e de repente ele começou a explicar as coisas para a avó e não mais a avó explicava as coisas para ele. E aí foi se formando o que é hoje Grabovoi. Sim, ele é um cientista, um matemático, um ser iluminado, um escritor, mas ele nos ajuda através de cada livro que ele escreve, que a gente tenha mais curiosidade e a nossa mente vai abrindo. Não são leituras fáceis, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Destrinchar os números, as sequências numéricas de Grabovoi, é fichinha. Qualquer um entende 888, o 8, e tantas outras sequências numéricas. Mas Grabovoi é muito mais do que sequência numérica. Grabovoi é luz. Ele é puro amor. E cada livro que ele escreve, cada texto, cada palestra que ele dá, cada seminário que ele faz e publica isso, a gente compreende ou não compreende de onde vem tanta sabedoria e discernimento. E a gente fica pasma. E eu não conheço outro ser da atualidade, outro ser contemporâneo, que tenha tamanha sapiência. Eu desconheço. Talvez a Loma, não sei se a Loma conhece. E isso faz expandir a nossa consciência. Através de um assunto que ele coloca num livro, você vai procurar isso, vai estudar, e isso vai fazendo com que a gente cresça, evolua. A nossa mentalidade já não é mais primária. A gente já começa a sair do beabá e buscar outras coisas. Não outras verdades, mas outras vertentes. A gente começa a ver a vida de uma maneira totalmente diferente. Estou errada, Loma? Certíssimo. E assim, a gente começa a sair do mesmo, né? Desse patamar de, de escassez. Quando eu digo escassez, não é só escassez financeira, não.
escassez mesmo de sentimento, a gente consegue ver que tudo é muito além do que nos foi dito até o dia de hoje. E aí há uma sede de conhecimento, há uma sede de amor. Tudo que, eu vou voltar a repetir, tudo que Grabovoi faz, ele faz com tanta intensidade, com tanta amorosidade, com tanta... Ai, me foge a palavra agora. Mas ele é tão verdadeiro que fica, às vezes, difícil para a gente assimilar na primeira leitura ou no primeiro entendimento. Tem sequências numéricas, a gente tem vários livros dele, mas tem um livro que chama Normalização da psicológica, né? Não é assim que fala, né? Sequências numéricas para normalização psicológica. E ele trata, ele coloca de uma maneira tão profunda cada sequência numérica para resolver, para nos ajudar a entender e resolver de uma maneira pacífica, harmoniosa, cada situação, mas ele põe uns termos, né, com tanta intensidade, que se você não tiver calma interior, fica difícil de você entender até o que ele está dizendo naquela sequência. Então, eu posso entender de uma maneira, a Loma entender de outra, a Inês entender de outra, porque é extremamente profundo. Grabovoi é isso, né? No meu ponto de vista. Ele é um ser... Bom, para mim, ele está a muitos anos-luz da nossa frente, né? Ele é um ser extraordinário. Ele só tem a acrescentar muito na nossa vida. Por exemplo, quando ele fala de vida eterna. O que é vida eterna, né? Essa semana eu levei os meus pais ao médico. E o médico, por coincidência russo, coincidência ou não, ele é também russo. E ele falou para mim assim, o ser humano, ele foi projetado hoje para viver 120 anos. E aí eu olhei espantada ele falando aquilo. E ele disse para mim assim, nós temos como viver 120 anos, no mínimo. Eu tenho 5.000 clientes, pacientes, ele me falou. E eu, novamente, olhei espantada para ele. E, mais uma vez, eu olhei espantada quando ele disse que ele tinha 1.000 pacientes acima de 100 anos. E que ele faz de tudo para que as pessoas vivam pelo menos 120 anos. Pelo menos. Ele tem alguns acima de... Ele falou a numeração, não sei quantos são, não me recordo. Mas é que eu fiquei assim, boquiaberta com as palavras dele. Dr. José Roberto Soroca é o nome dele. E ele disse que a mãe dele tem 92 anos. Esse médico é de São Paulo, eu moro em São Paulo. E ele falou que a mãe dele tem 92 anos e fala 5 idiomas fluentemente. E há 2 anos ela aprendeu Esperanto, a língua Esperanto, e ela leciona essa língua para os padres do Colégio Salesiano aqui da região onde eu moro. E eu fiquei assim, né? Eu falei, gente... E aí ele vai periodicamente na casa da mãe, dos pais, os pais são vivos, e ele fala que ele até faz os exercícios com a mãe, para ver se a mãe está com a mente inteira, se está tudo certinho, a saúde, não toma nenhum remédio, gente, nenhum remédio eles tomam, eles já tomaram, mas ele foi controlando e hoje eles não tomam nenhum remédio. Gente, 92 anos, 5 idiomas,
e leciona Esperanto, fala fluentemente, dá aula, sai de casa todos os dias sozinha. Resumindo, isso é vida eterna. É isso que a gente quer. É isso que eu busco, é isso que a Loma busca, é isso que a Ines busca. Quanto tempo nós temos aqui ou teremos? Não importa. Esse é o caminho da vida eterna. É isso que a gente quer. Uma vida sã, livre de dogmas, preconceitos, pensando, raciocinando, trabalhando, vivendo intensamente. Esse é um passo da vida eterna. O que a gente leva daqui, se não é isso? Se não é essa amorosidade toda, se não é essa luz, se não é essa expansão? Ela se negou a ficar em casa, cuidando talvez de netos, sei lá, não sei, nem sei se eles têm netos, mas não importa. Ela resolveu viver, os dois, né, o casal, progredir. Então, a gente não tem idade. É uma busca incessante. E é isso que a gente aqui do nosso grupo quer que vocês façam, essa busca, né? Conhecer Grabovoi, buscar mesmo lá na raiz, esmiuçar, procurar livros, a gente indica, nós temos centenas não, né? A gente ainda não chegou nesse patamar aqui no Brasil, mas a gente tem umas 2 dúzias, talvez, de livros publicados aqui, e o nosso trabalho não para. Tanto eu como a Loma e outras sublicenciadas, professores que temos aqui no Brasil, traduzindo o livro e tentando explicar isso de uma maneira bem, bem básica, para que vocês tenham interesse, para que vocês recorram a toda essa vasta sabedoria que ele está nos deixando. Ele é um ser de luz. Ele é um grande mestre. É um dos nossos grandes mestres que temos aqui hoje, na atualidade. Então, a gente tem, quando ele aparece, quando ele, por exemplo, que tem uma live, e a gente sabe que ele vai aparecer, é um sucesso. A internet cai, né? Nessa última, por exemplo, em agosto, eu não consegui assistir. Eu assisti depois, porque era tanta gente querendo um pouquinho da luz dele, porque quando ele aparece, ele é um ser tão iluminado que uma faísca da luz dele nos transcende, né? E a gente tem que fazer uso disso. Então, hoje, nós trabalhamos com os mestres ascensionados, com a grande fraternidade branca universal, e eles nos dão esse apoio, juntamente com o Grabovoi. Nós temos muitos mestres, né, Loma? A gente tem grandes professores, temos muitas pessoas aqui para nos inspirar diariamente, né? Os trabalhos que ele nos propõe a fazer, por exemplo, os métodos de concentração que a gente tanto falou, nós já fizemos várias lives, 1 mês de live aqui falando sobre os métodos de concentração diário de Grabovoi. Ele nos deu isso de presente. Cada exercício, cada dia de exercício, trabalha um pedacinho da área do nosso cérebro. Então, para que é isso? Para ocupar o nosso tempo? Não, é para o nosso crescimento. Quando nós saímos daqui, dessa densidade, desse espaço-tempo, a gente tem que passar para o lado de lá melhor do que quando a gente veio. Essa foi a nossa proposta. Todos nós que estamos aqui hoje participando, quem caiu, acha que caiu de gaiato aqui nessa live hoje, não caiu de gaiato.
era para estar aqui, era para estar ouvindo isso, era para ouvir o que nós vamos falar hoje, para ouvir o que temos gravado no nosso site, para assistir as outras lives. É muito profundo, sabe? Eu trabalho com os cristais, com as pedras, com os números, com os nossos seres estelares, com a ressurreição. Tantos trabalhos lindos, Grabovoi. O trabalho com amor, né? O trabalho com Deus. Grabovoi tem livro que fala sobre todos os assuntos. E de uma maneira muito, mas muito profunda. Nada é simples. Mas crescer não é simples. Crescer dói. Né? Eu comentei ontem aqui em casa que uma criança, quando está engatinhando, para ela ficar de pé, se ela não for um serzinho muito curioso, ela demora muito. Por exemplo, meu filho, ele não engatinhou, ele já andou direto. Ele nem sabe que engatinhar. Ele nunca soube. E ele era tão assim, esperto, ele observava, e muito hoje ele ainda observa. Então, há um ditado que aquele que observa sabe mais do que aquele que fala muito, né? Porque a pessoa fica aprendendo só de ver, só de ouvir, só de olhar. A curiosidade. Isso numa criança, num adulto, faz a gente buscar o conhecimento, né, Lula? E hoje a gente tem essa oportunidade. Então, nós estamos passando por momentos cruciais. Algumas portas estão se fechando, algumas dimensões estão se fechando e outras estão abrindo. E as pessoas têm que se preparar para essa nova dimensão, para essa nova terra que está vindo. Precisa abrir o coração, precisa abrir a mente, precisa buscar, não a nossa verdade, mas precisa buscar o despertar. E o buscar se busca através da curiosidade, de uma palavra que você ouviu que fica martelando aqui dentro, assim, no peito, e a cabeça fica coçando, e aquela pulguinha atrás de orelha, e você pergunta para um, a pessoa não sabe, pergunta para outra, a pessoa não sabe, mas vai procurar que você vai achar, vai numa biblioteca, vai numa livraria, busca que você vai encontrar. As coisas para mim têm sido dessa maneira. Foi através dessa busca que eu encontrei Grabovoi. Eu não sei como foi que a Loma encontrou Grabovoi, mas eu encontrei dessa forma. Eu estava buscando uma coisa, e uma coisa levou na outra coisa, e aí eu escutei a palavra Grabovoi. Eu falei, caramba, o que é Grabovoi? Que nome diferente, o que é isso? Aí eu achei Grigori Petrovich Grabovoi. Eu falei, caramba, é um russo? O que é isso? Quem é esse homem? E aí li rapidamente, vasculhei de uma página, entrei em outra página, que entrei em outra página, que entrei em outra, e passei noites, quando chegava da empresa, passava noites, horas na frente do computador, até que eu vi lá alguém anunciando um curso em São Paulo. Eu falei, beleza, um curso em São Paulo caiu no meu colo. Na época dava para eu fazer, era um final de semana, e aí eu fui ver o que era Grabovoi, o que Grabovoi tinha além para me ensinar, além daquilo que eu já tinha lido na internet. Porque tudo que estava ali eu já tinha entendido e ainda as perguntas continuavam na minha cabeça. E fui fazer o curso, um final de semana, foi assim que eu conheci a Loma, a Inês, Maiara, a Yu veio depois, e conheci dois professores maravilhosos, um cabalista fantástico, e fiquei deleitada, assim, fiquei
apaixonada por Grabovoi. Falei, cara, como que eu demorei tanto tempo para escutar, para saber quem era esse ser, esse mestre? E aí aconteceram algumas coisas, saí de lá, fizemos o curso, enfim, com uma promessa dentro do nosso coração. Assim começou a minha amizade pela Loma. Com certeza uma amizade que veio de um passado aí, né? A gente teve um reencontro de almas. É uma pessoa queridíssima para mim. E Ines também. Fiquei fascinada com a Ines, com as coisas que ela falava, assim, quando ela expôs alguns fatos lá, alguns acontecimentos que já tinha tido no consultório dela, enfim. E aquilo tudo me marcou. E aí eu vim para casa mais intrigada, com mais vontade ainda de aprender, de estudar e com um propósito. Aí aconteceram algumas coisas no meio do caminho, que é sempre assim, quando a gente busca uma coisa e a gente sabe que aquilo vai trazer um benefício para a gente, ainda mais aqui em São Paulo, que eu comentei isso com a Loma. Eu tive o prazer de conhecer a cidade da Loma e eu comentei com ela que eu entendo, às vezes, porque ela é tão afastada de determinadas coisas, tão blindada, vamos dizer, de determinadas coisas. Porque aqui em São Paulo tudo é muito denso, né? A gente sente muito tudo. E dependendo do teu tipo de trabalho, isso vem com mais força. E aí a gente no dia a dia acaba se entregando e deixando de fazer o que realmente importa para o nosso crescimento. E foi isso que aconteceu comigo. Depois desse curso, mesmo estudando em casa, mesmo fazendo as minhas tarefas para o meu próprio crescimento, né, para o meu crescimento interior, mas alguns outros problemas se abateram e que me fizeram distanciar da minha verdadeira vontade, do meu verdadeiro propósito, né? E até que um dia a Loma falou, vamos encarar? Olha, eu tenho uma proposta assim, 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 assim. Eu falei, cara, eu não posso mais fugir do que realmente eu me propus. E eu sei que eu me propus a isso quando eu decidi vir para esse mundo, né? E aos poucos, com o Grabovoi, com o estudo, com a nossa dedicação, a gente vai descobrindo outras coisas vão sendo lembradas para o nosso consciente, ou através de sonhos, ou através de vozes, ou através de, sei lá, alguém que chega e fala alguma coisinha e vem exatamente, calha exatamente com aquilo que você precisava escutar, e você fala, caramba, como que a pessoa sabia que eu precisava escutar exatamente isso, né? Então, é isso, é se entregar para o despertar, não fugir disso, sabe? A gente não pode, a gente não tem mais tempo, não há mais tempo. É muito importante que as pessoas entendam isso. Esse processo pelo qual a Terra está passando, o planeta Terra está passando, essa grande evolução, é começar a ligar os pontos, ver o que é verdade para você, o que é verdadeiro, o que está ressoando dentro do teu peito, dentro do teu coração. Se alguma coisa te intrigou, vá buscar resposta. Não acredite em tudo que a gente fala e não acredite em tudo que o outro fala, mas vá buscar. O teu coração vai te falar o que é verdade, o que é verdadeiro. Se permita conhecer, se permita crescer, se permita evoluir. Eu acho que esse é o grande passo. E Grabovoi, ele
nos dá esse direcionamento. Eu acho que para começar é isso, Aloma. Maravilhoso, Elaine. Muito obrigada. Nossa, que contribuição. Fantástica. Eu te deixaria falando aí a live inteira. A gente vai Maravilhoso. puxando um assunto que vem outro, que vem outro, que vem outro, mas isso não é um monólogo, né? Isso aqui, Exato. eu queria que tivesse muita gente aqui para a gente ir fazendo perguntas Exato. e puxando, que nem a gente faz o nosso bate-papo, né? Que nem a gente conversa no Whats, tira as nossas dúvidas, né? O nosso crescimento. Ninguém Mas é essas dono pessoas de poderão fazer de casa, quando elas forem isso. assistir a live, isso vai ser fantástico, né? Sabe, uma hora que você estiver debaixo do chuveiro, eu gosto muito de pensar debaixo do chuveiro, sabe? Eu acho que é uma das melhores horas que você tem, porque é o seu momento. É tão seu quanto você está na hora que você vai deitar. Às vezes você está tão cansado que você fechou o olho e já apagou, não dá nem tempo de pensar. Sim. Mas no chuveiro é uma hora assim, ou quando você está fazendo uma caminhada, ou está pedalando, enfim, uma hora sua, um momento seu, mesmo que for para lavar louça. Ai, gente, eu não faço nada disso, mas eu lavo uma louça, uma roupa que é uma beleza. Tá bom, a hora que você está lavando aquilo lá, libera seus pensamentos, fala com você mesmo. De repente você vai começar a escutar respostas e você falar, ué, sou eu que estou falando isso ou alguém me falou isso? E aí as coisas vão vindo, né? Vão fluindo, não é assim, Aloma? Exato. A gente pensa que às vezes somos nós que estamos falando e com a maturação, com a maturidade, perdão, você vai percebendo que não somos nós que estamos falando, as respostas estão vindo. Porque a gente já sabe de tudo, só que está tudo guardadinho. E se a gente continuar dentro de uma caixinha, fechadinho, guardadinho, embrulhadinho, nada vai acontecer. A gente não veio aqui para ficar dentro dessa caixinha. A gente veio aqui para ser um grande ser, uma expansão violenta de luz e de amor. O que contribui, o que aumenta a nossa vibração? A gente sempre fala isso aqui. O que aumenta? São duas coisas. No meu ponto de, não, no meu ponto de vista, são três. Depois, a Loma, você me interrompe se eu estiver errada. Mas são três para mim: a alegria, o amor e a gratidão. Cara, quando você tem essas, para mim, tá? A junção dessas três, não tem como nada dar errado. Vai vir, sim, tempestade, vai vir cara feia, vai vir conta para pagar, vai vir briga com o marido, discussão com o filho, bate-boca com sogra, seja lá o que for, vai vir tudo isso. Mas se você estiver ligado nesses três pilares, gratidão, amor e alegria, o teto está desabando e você fala, obrigada, senhor, caiu, mas não foi na minha cabeça. É mais ou menos por aí. Quando você receber um desafio, você vai receber o desafio, vai fechar o olho e vai falar, obrigado, senhor. Se o senhor está me mandando esse desafio, é porque eu sei que eu posso vencer isso. E aí você vai e vence. E aí você fica grato e fica alegre e ama mais. E aí Deus vai te abrindo, né? Deus, o Criador, o vácuo quântico, seja lá o que for naquilo que você acredita, né? O todo, não importa. Essa luz maior que nos incentiva, o nosso eu superior, a fonte divina. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas você precisa dar. E você precisa estar aberto para poder receber. Então, mantenha esses três pilares com você em constância. A gratidão, seja grato por tudo. Seja grato por um dedão que você tropicou na quina do sofá. Dói pra caramba, mas seja grato. Talvez você tenha tropicado lá para não cair da escada. Seja grato pelo alimento que você coloca na sua boca todos os dias, pela água que você bebe, pela cama que você dorme, pelas roupas que você veste, pelos amigos que você tem,
pelos ditos inimigos que você possui, que te perseguem. E se não fosse essas pessoas, talvez você não fosse quem você é hoje. Então, seja grato por eles. Seja grato pelas contas que você tem para pagar, porque você é feliz, porque você tem conta para pagar e pode pagar, de uma maneira ou de outra você pode pagar. Seja feliz, seja alegre por tudo. Pelos braços, pelo corpo, pela mente privilegiada que você tem. Por você ser essa linda pessoa que você é. Por você ter uma pessoa que te abraça. Por você ser quem você é, simplesmente. Por você poder olhar para o sol, para o céu, para o mar. Por você poder escutar, andar, falar, cantar, correr. E ame a todos. Ame o passarinho, ame a formiga, ame as abelhas. Levei uma picada de abelha outro dia, gente. Como dói. Mas aí eu pensei, eu devo estar muito doce. Não conseguia sentir raiva. E foi num momento tão especial que eu levei aquela picada que tudo bem. Tá valendo. E olha que fazia anos que eu não levava picada de abelha. Muitos anos. A última eu levei no pescoço, eu era criança ainda. Então, ame. Aqui em casa vive cheio de abelha. É isso, gente. Eu acho que é isso que contribui para que a gente seja um ser melhor, faça do mundo, possamos fazer do mundo um mundo melhor, das nossas amizades, amizades melhores, do nosso casamento, casamento melhor, do nosso trabalho, um trabalho melhor. Gratidão pelas pessoas difíceis que a gente tem que trabalhar todos os dias, que a gente tem que encontrar de segunda a sexta ou de segunda a domingo, segunda a segunda, não importa. Gratidão por elas. Elas estão nos fazendo crescer, elas estão nos fazendo ser uma pessoa melhor. Gratidão por poder vencer cada dificuldade, cada pedregulho que a gente tira da nossa frente. Nós somos tão felizes. Com muito ou com pouco, nós somos felizes. E quando a gente começa a ver as coisas por esse prisma, que não é fácil, gente, não é fácil. Mas quando a gente começa a ver as coisas por esse prisma, tudo fica muito melhor. Quando a gente quando a gente se permite crescer, por mais que esteja doendo, vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios medos. A pior coisa que existe nesse mundo é o medo. O medo é a grande arma do inimigo nesse mundo que a gente vive. Não se entregue ao medo. O medo, ele te proíbe de viver. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. E se alguma coisa chegar no teu caminho, se permita conhecer. Sem dogmas. A gente está num patamar na evolução que nós temos que tirar da nossa frente todos os tipos de dogma. Tudo que é preconceito. Mas me foi ensinado que aquilo é uma coisa ruim. Mas será que é? Não estou falando de maldade, não, gente. O que é mal é mal. Isso não tem justificativa, mas para outras coisas, vá procurar. Abra o seu coração. Tente se libertar de dogmas religiosos, de preconceitos, de todos os tipos de amarra que te impede. Você quer conhecer uma coisa e alguém fala, não vai não, pode ser perigoso. E você pode estar perdendo a grande oportunidade da tua vida.
ou de trazer um conhecimento, ou de trazer pessoas para a tua vida. Se eu não tivesse ido fazer aquele curso, aquele final de semana, sexta, sábado e domingo, foi maçante, foi maçante. Mas eu conheci pessoas incríveis. Para começar, pelos professores, pela orientadora que nos proporcionou aquele curso, né? Pela Loma, que eu não teria conhecido a Loma. Talvez, se fosse para conhecer ela, talvez eu conheceria em outra instância, mas aquele era o momento ideal. Foi ali que que os nossos caminhos se cruzaram. E naquele dia nos foi dito, né, Loma, que daquela sala sairiam pessoas que trabalhariam pelo que é Grabovoi. E tanto em mim como na Loma, a gente sentiu a mesma emoção naquela hora. A gente sabia que era com a gente que estava sendo dito aquelas palavras. Porque, por incrível que pareça, impressão minha ou não, a Loma me corrige se eu estiver errada, mas 80% do curso foi falado para nós duas. Olhava para ela, olhava para mim, olhava para ela, olhava para mim. Não que não tivesse gente, não tivesse pessoas naquela sala, mas só olhava para ela, olhava para mim. E a gente nem estava sentado junto, eu estava sentada atrás dela muitas das vezes, em outra ponta, mas as pessoas estavam dando curso, olhando para mim e olhando para ela o tempo todo. Então tinha uma razão muito forte daquilo estar acontecendo, né? A gente fez perguntas muito pertinentes e eles nos intervalos nos procuravam, né? Em todos os dias, nos 3 dias. Então a gente nada é por acaso, não existe coincidência. Para isso a gente precisa se permitir. Se permitir, se permitir, se permitir. E eu sou muito grata. Gabriel Novo, né, Elaine? Sim. Gabriel Novo. Complementando aí essas palavras de sabedoria, minha experiência de Grabovoi em relação ao Grabovoi foi uma experiência bem interessante. Uma grande amiga me falou sobre ele em 2 ocasiões diferentes. A primeira vez eu não busquei, não me interessei em buscar, em me aprofundar. E na segunda vez eu senti um interesse muito grande e já fui diretamente na pesquisa, na internet. Algumas coisas me agradaram, outras não. Outras eu não me identifiquei. E busquei os livros. E comecei a traduzir diretamente os livros. Nem sei como que aquele curso foi cair na minha mão. Eu não estava procurando por nada, absolutamente nada na internet. Do nada, no meu Face, eu não participava de grupo nenhum. Nunca participei de grupo nenhum. Foi só um grupo que eu fui moderadora, mas isso tempos depois. Mas naquele momento eu não participava de grupo nenhum. Eu simplesmente vi a notícia, né, a notificação no meu Face, me interessei e fiz o curso. Senti um chamado muito grande, né, para fazer o curso. E, para mim, eu vou colocar um conceito um pouquinho diferente do da Elaine, né? Para mim, Grabovoi, ele é o maior cientista de todos os tempos que já passou no planeta. Ele tem uma base científica forte, mas é uma ciência que a gente não consegue compreender, porque é uma ciência que vai muito além da ciência que nós conhecemos. Então, ele é físico, ele é matemático, ele é médico, ele é psicólogo. Então, praticamente todas as áreas do conhecimento ele avançou, porque foram várias graduações, vários mestrados e vários doutorados. E é uma questão curiosa que a Elaine falou, né, de algumas pessoas acharem que é seita, inclusive o nosso vínculo, né, com a Grande Fraternidade. Se vocês me perguntarem o que é a Grande Fraternidade Branca, eu não sei nem explicar. Na verdade, eu tenho uma conexão muito forte com a comunidade extraterrestre, e isso me impulsionou, né, a fazer esse novo formato de trabalho, aqui no Simplificando, junto com a Elaine e com a Inês. Tive o apoio das duas para a gente fazer.
Eu nunca segui a Grande Fraternidade Branca, eu só li uma vez o site deles, então, assim, a gente não participa ativamente da Grande Fraternidade, acredito que as meninas podem até já ter participado, mas eu não. E aí, essa conexão da comunidade extraterrestre em Grabovoi é uma linha muito tênue, né? Muito próxima, porque todos que estão conduzindo a transição do planeta ou são de fora ou vieram de fora e estão aqui em forma física. Os que são de fora estão dando um apoio numa dimensão superior à nossa, que a gente não consegue ver visualmente. Só aquelas pessoas que têm a clarividência para ver, ou a clarividência para ouvir. E aqueles que são de fora, e são mestres, são de fora, e lecionam, né? Um deles é o Grabovoi, que é um dos maiores mestres que já passou no planeta Terra em todos os tempos, né? O nível de consciência dele é, como diz a Elaine, anos-luz, e realmente é literalmente anos-luz, muito acima da terceira dimensão, né? Então, ele é um mestre que se propôs a contribuir nessa transição, ele já sabia de tudo que ocorreria, então ele se propôs a vir como pessoa física para ajudar nesse momento, mas ele não é daqui. E muitos, e muitos, e muitos, né? Os famosos semeadores de estrelas, seres arco-íris, seres índicos, como eu, como a Elaine, acredito que a Inês também, que estão no planeta no momento, acordaram, sabem da sua origem e contribuem para essa transição, trazendo essas informações que não são tridimensionais, não são dessa matriz que nós vivemos aqui. É por isso que elas são tão estranhas, tão complexas, é por isso que as pessoas têm grande dificuldade de entender. E nessa ciência que o Grabovoi instaurou, um ponto muito importante, quando a Elaine estava falando, me veio isso forte para compartilhar com vocês, é a ciência do Criador. Não existe nenhuma ciência que explique o Criador e a criação. E o Grabovoi trouxe essa nova ciência que explica o Criador e a criação. Nossa, mas é muito estranho, né? Muito incômodo para as pessoas, para o senso comum entenderem que uma ciência que ensina sobre o Criador e a criação, que ensina sobre Deus. Porque as pessoas estão acostumadas a ouvirem sobre Deus de uma maneira muito dogmática, de uma maneira muito fora da realidade, de uma maneira muito inexplicável cientificamente. É por isso que a religião nunca conseguiu se casar com a ciência. É uma briga eterna, né? Tridimensionalmente dizendo, é uma briga eterna. Nessa matriz que a gente vive, de terceira dimensão, é uma briga eterna. Mas em dimensões superiores, essas duas abordagens, elas se unem. Essas duas abordagens se unem porque você consegue explicar, inclusive matematicamente e fisicamente, a existência do Criador. Então, assim, quando as pessoas acham estranho o Grabovoi, e essa amiga, inclusive, ela foi até um certo ponto, e ela não foi mais porque ela alegou que ficou com medo, quando você não conhece algo, geralmente você tem medo ou você tem aversão. Muitas e muitas pessoas que eu converso têm aversão ao ensinamento de Grabovoi, não gostam. Então, eu tenho as pessoas que eu converso sobre Grabovoi no meu ciclo e as pessoas que eu não converso. E muitas pessoas têm medo, porque não conhecem. Aquilo que eu não conheço, ou eu vou ter medo, ou eu vou ter aversão. Se eu vejo uma coisa que foge do senso comum no meu dia a dia, ou eu vou ter medo, ou eu vou ter aversão. Né? Isso é totalmente comum, é natural. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano mesmo. Né? Então, uma ciência que explica sobre Deus é algo inédito no planeta. E por que essa ciência ela não entrou na comunidade científica? Por que as academias, né? Por que as universidades não aderiram aos ensinamentos de Grabovoi? Porque eles não compreendem. Porque a compreensão dos ensinamentos de Grabovoi não é uma compreensão apenas de QI, não é uma compreensão apenas racional, né? Não é uma compreensão apenas do seu nível intelectual, ou do seu nível mental, ou seu nível de raciocínio lógico, que a gente sabe, quem estudou aí nas maiores universidades do país, quem estudou na USP, quem estudou na Unicamp,
quem estudou na UFMG, né, nas maiores universidades, na URGS, né, são pessoas que conheceram gente que tem um QI acima da média, tem uma capacidade de raciocínio fora do sério, né? As pessoas que entraram na carreira acadêmica e na carreira científica, né? Engajaram em um mestrado, um doutorado. Porém, entender Grabovoi, o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque entender Grabovoi, você precisa de estar pronto espiritualmente para aquilo. E aí é que é o divisor de águas. É aí que mora a baixa popularidade de Grabovoi no Brasil, dos seus ensinamentos na sua verdadeira grandeza. Popularidade de sequências numéricas tem muito, mas popularidade dos ensinamentos de Grabovoi relacionados a essa luz que a Elaine fala, a essa frequência vibracional, a conexão dos ensinamentos dele com os ensinamentos trazidos pela comunidade externa, pela comunidade fora da Terra, a comunidade extraterrestres, essas informações elas são reduzidas a um público ainda muito pequeno, né? É por isso que para o Grabovoi era muito importante que a gente fizesse esse trabalho no Brasil, porque é um trabalho muito fora do comum. E é um trabalho que mostra os ensinamentos do Grabovoi na sua verdadeira grandeza. Mostra os ensinamentos do Grabovoi relacionados com a ciência que explica Deus, a ciência que explica a interação de Deus com o homem e do homem com o seu meio, com a natureza, como a Elaine falou dos cristais, com a parte petrográfica, né? Com as rochas, com os minerais, a interação do homem com as plantas, porque também tem um livro específico de plantas, ele também aborda sobre isso, e a interação do homem consigo mesmo através do seu eu, das suas estruturas espirituais, da sua alma, da sua consciência, né? E através da sua psique. Esses livros, né? Livro 1 e livro 2, de sequências para normalização psicológica. Então, é muito, entre aspas mesmo, o buraco ele é muito mais embaixo, né? Tem muito o que aprender além do raciocínio tridimensional, que é esse raciocínio lógico. E é por isso que a popularidade é tão baixa, é por isso que muitas pessoas têm aversão a Grabovoi, é por isso que muitos cientistas criticam Grabovoi. E o público ele é muito restrito. O público que engaja nesse momento para a Nova Terra ainda é muito restrito em relação ao número total de população no planeta inteiro. É um número muito pequeno, porque são pessoas, são muitas provas, e várias provas são difíceis, porque são provas relacionadas aos nossos sentimentos tridimensionais. Somos nós brigando com nós mesmos. Os desafios não estão no outro. Os desafios estão dentro de nós mesmos. O desafio para você atingir o salto quântico é o desafio do seu ego, é o desafio do perdão, que é um processo de desapego muito desconfortável, de você perdoar absolutamente qualquer pessoa. O desafio para o salto é um desafio próprio, é um caminho muito individual, é um caminho muito pessoal. É o desapego das crenças. E quando a Elaine falou sobre crenças religiosas, não são só religiosas, as crenças do senso comum da sociedade. São as crenças que a sociedade impõe sobre as pessoas, né? É um peso muito grande, gente. É um peso muito grande. É curioso, há 2 semanas atrás, a Inês brincando aí que eu ia me casar e uma pessoa brincou comigo e os filhos. E aí você vê a pressão da sociedade para você seguir um padrão. Seguir um padrão de que você precisa se casar, de que você precisa ter filhos, de que você precisa fazer o quê? O que a média da sociedade faz. É um peso muito grande. Quando você se desapega disso, é libertador. Quando você começa a viver quem você é, a buscar a sua própria verdade, é libertador. Quando você começa a abrir mão do que as pessoas pensam para assumir o que você pensa, é muito libertador. Então, para nós, né, para mim, para a Elaine e para a Inês, eu imaginei, essas meninas, elas não vão entrar junto comigo, elas vão falar que eu sou louca quando eu entrei com um novo formato de trabalho, com essa associação com a linha extraterrestre. Por quê? Não existe trabalho no mundo
de Grabovoi que faça essa conexão. Não existe trabalho no mundo de Grabovoi, né, de todos os sublicenciados, que faça uma associação espiritual dos ensinamentos dele com os mestres, né, e com as outras civilizações que nos apoiam nesse momento, e que associam as informações que ele traz com as informações de transição planetária. Ora, mas o Grabovoi ele veio para ajudar na transição planetária. Ele veio para conduzir cientificamente, instaurar uma nova ciência durante essa transição do planeta. Então, é um pouco contraditório a gente não associar. É um pouco contraditório a gente desvincular e associar o Grabovoi como único, sendo que está tudo interconectado. No universo está tudo interconectado. Existem muitas e muitas tropas, nesse momento, que lutam guerras mesmo, guerras que nós não conseguimos ver, guerras astrais, né? Estilo, para quem gosta, né? Guerras nas Estrelas, né? Star Wars, estilo Star Wars mesmo, é muito parecido, né? Com o formato Star Wars, inclusive a trilogia, né? Os filmes, e desenhos e as séries, elas foram inspiradas por extraterrestres, né? Para que sejam criados todos aqueles seres, né? Por quê? Porque as guerras galácticas, elas são muito parecidas com os Star Wars. Existem muitos e muitos comandos nesse momento, inclusive né, um maior comandante que nós temos aí, que vem de Vênus, né, que é o comandante Ashtar, que ele conduz, né, a maior tropa, né, galáctica, né, que está lutando nesse momento justamente para contribuir para a libertação da Terra, que a gente vai entrar nesse assunto numa outra live. Mas não pode estar dissociado, né? Todo esse trabalho não está dissociado dos ensinamentos de Grabovoi, porque o Grabovoi ensina exatamente o que os mestres espirituais ensinam. Exatamente. O primeiro passo para a gente sair da matriz 3D é a gente começar a despertar e expandir nossa consciência, né? E o Grabovoi, ele ensina isso. As práticas dele levam a gente a expandir a consciência, né? Que é uma prática diferente da meditação, mas que leva aos mesmos benefícios espirituais do que a meditação, né? Então, você tem caminhos diferentes, mas que leva ao mesmo objetivo, que é o desenvolvimento cósmico, né? De nós, pessoas, como seres divinos. O desenvolvimento criativo e harmonioso, que o Grabovoi fala, né? Desenvolvimento criativo e harmonioso, que nada mais, nada menos é do que nós humanos adoramos falar, que no Brasil adoramos falar, o termo que a Elaine falou, que é evolução espiritual. Mas a evolução espiritual, agora a gente tem um plus, não é uma evolução através de reencarnações, acabou, né? Vai ser a longevidade da vida maior e o ciclo cada vez mais rápido, né? O ciclo cada vez mais longo, me perdoa, né? O ciclo cada vez mais longo, né? Dessa roda das samsaras até que ela se acabe. É um processo gradativo, mas é um processo que já está começando agora. Então, a minha forma de ver o Grabovoi é bem diferente da Elaine, mas a gente converge nos mesmos 3 pilares. A gratidão, ela faz com que você faça uma virada vibracional, você vire, né? Você faça um loop, você faz uma virada de chave da vibração baixa para a vibração mais alta, né? O amor, que tem vários níveis de amor, existe esse amor terreno, esse amor tridimensional mais pobre, né? Mais simples, mais simplório, mas existem outros níveis, à medida que você vai elevando a sua consciência, outros níveis de amor mais elevados. É claro que Sananda, né? Que é o que veio como Jesus, ele tem um nível vibracional muito, 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 muito mais elevado. Então, o amor dele é tão grande, que ele toca e ele consegue fazer um processo criativo, que o Grabovoi chama de processo criativo ou normalização, que é o que as pessoas intitularam como milagres. Ele consegue fazer isso instantaneamente, por causa da vibração que ele tem. É uma vibração tão elevada que ele consegue fazer isso, né? Da mesma forma, outros e outros mestres conseguem fazer mais rápido. Nós, que estamos começando a despertar agora, a gente consegue fazer processos mais simples, mas que vão demorar um pouquinho mais para serem concretizados. O PRK1, ele acelera esses processos. É por isso que essa máquina ela é tão importante, por acelerar o processo criativo, né? Então, existe esse segundo pilar, que é o amor,
Eu esqueci o terceiro pilar que ela falou, mas me veio aqui muito forte a parte do perdão, que é o desapego. Para mim, o conceito de perdão, depois de estudar muito Grabovoi, é o desapego. É o desapego a um sentimento de revolta, a um sentimento tridimensional, um sentimento de tristeza, um sentimento de mágoa, né? É o desapego em busca, né, em direção, que vai em direção ao amor. Porque quem ama, desapega. Então, quem ama, perdoa. E quem perdoa, caminha mais rápido em direção ao amor. Todos os mestres, eles trouxeram essa mesma informação do amor. Todos eles, o caminho, não existe mais de um caminho. O caminho, ele é um só. É a elevação vibracional e se abrir para sentir cada vez mais amor pelas coisas e pelas pessoas. Mas amor pelas coisas, sim, amor pelas coisas. Também pelas coisas materiais. Né? Porque quando você sente amor, né? Quando você sente amor e emite aquela irradiação sobre um determinado objeto, ele irradia em todas as direções aquela frequência ao seu redor. Então, também emita amor, se concentrando em determinados objetos que estão ao seu redor mesmo, na sua casa, né? Existe um dos exercícios do método de concentração que passa isso, né? Que ensina você a sentir e se concentrar em determinado objeto justamente para ele agir como o que o Grabovoi chama de objeto secundário de reflexão. Ele fala, ele usa esse termo, objeto secundário de reflexão, que você se concentra nele e ele emite essa vibração para todas as direções. Então, assim, a minha experiência ela é diferente da Elaine e se converge na mesma, né? A minha abordagem é muito diferente da dela e se converge nos mesmos pilares, né? Não existe certo e errado. Existe certo e errado conforme uma realidade que você vive. À medida que você muda de realidade, as leis mudam. E a gente está mudando de realidade, porque a gente está saindo da 3D e indo para outras realidades mais elevadas. Então, as leis, elas mudam. E o que vai permanecer, como muito bem dito no Coríntios 13, livro bíblico, o que vai permanecer, ele é o amor. A ciência que nós conhecemos, ela vai cessar. E o que vai permanecer é o amor. Ele vai perdurar. Porque nós vamos sentir cada vez mais amor para canalizarmos essa energia dentro da gente e conseguir fazer processos criativos. Porque, afinal, ora, somos criadores. Então, uma vez que somos criadores, a gente vai conseguir fazer mais e mais processos criativos na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor e no nosso planeta, que nada mais, nada menos será que a nova Terra. Né? Então, eu deixo a palavra para a Elaine, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, né, Elaine? Eu vou só nem completar, mas reafirmar isso que você disse, que é muito importante, que eu achei super importante, vencer a nós mesmos. Então, vencer a nós mesmos significa vencer o nosso ego, que o grande problema da nossa evolução, da nossa ascensão, né? Nós estamos aqui, nós três, o nosso grupo, a gente busca ascensão, não mais evolução. Evolução sempre, mas nós estamos em busca da nossa ascensão, né, Luma? Então, para ir em busca disso, a gente tem que vencer o quê? Diariamente o nosso ego. A gente é pego de surpresa, às vezes o danadinho bate aqui no nosso ombro e a gente fala, putz, sai. Se a gente deixar ele viver em nós, não há evolução. E não havendo evolução, não há ascensão, né? E a outra coisa que é muito, mas muito importante que a Loma disse, é sobre o perdão. Então, perdoe a si mesmo. Se você não perdoar a si mesmo, você não vai ter como perdoar os outros. E você não vai se permitir viver plenamente. Então, são dois... a gente está numa época crucial. É crucial, gente. Se permita perdoar.
eu acho que o primeiro exercício que a gente tem que ter nessa semana que estamos começando hoje é o exercício do perdão. Esse é o primeiro passo. Eu acho que é o passo mais importante, o mais fundamental. Aprender a perdoar a si próprio por todas as falhas, por tudo que você precisa se perdoar para poder aprender a perdoar os outros. Não culpe as pessoas, não culpe o próximo, né? Isso é importantíssimo. Eu acredito que esse seja o grande exercício da semana, Roma, quiçá do mês, né? Porque a gente tá começando aí um mês hoje, praticamente, e eu acho que a gente poderia trabalhar o mês inteiro em cima desse tópico do perdão. É muito importante. Exato. A gente não pode continuar ruminando. Tem pessoas que ruminam e trazem doenças seríssimas, câncer e outras coisas mais, por causa de não saber perdoar, porque o seu ego é tão intenso, a pessoa é tão suprassumo que não sabe, não consegue perdoar e nem se perdoar. Sair dessa matriz, né? A gente precisa sair dessa matriz. Exato. Isso é importantíssimo. Eu ia falar mais uma coisa. E o maior vilão é quem? O maior vilão somos nós mesmos. Isso. Isso que você falou É fácil colocar a culpa no outro. É Sim. muito fácil. Quem acompanha muito as informações, inclusive trazidas por canalizações dessa comunidade de outras civilizações fora da Terra mesmo, é comum, né, eles informarem que a Terra ela realmente foi controlada durante milhares e milhares de anos, que essa matriz ela não existe no universo, a matriz de terceira dimensão foi criada para controle da humanidade. Mas sair dessa matriz é um papel de cada um de nós. A gente está tendo ajuda, muita ajuda, mas é um papel nosso. É a mesma coisa que eu brinco, né? Eu costumo falar em todas as lives, a mesma coisa quem faz cursinho para pré-vestibular e para concurso público, né? O cursinho te ajuda. Ele não vai te fazer passar na prova, ele te ajuda, mas passar na prova fica a encargo de cada pessoa, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu acho que vale a pena nessa live uma reflexão é por que eu busquei Grabovoi. Acho que essa pergunta é para cada um que está assistindo a live aqui agora. O que me levou a buscar Grabovoi? O que me levou a buscar as práticas? Quem é Grabovoi para mim? Né? Quem é Grabovoi para mim? E o melhor momento para iniciar as concentrações? Qual que é o melhor momento? É agora? Eu vou procrastinar? Eu já comecei? Como que eu estou com as minhas concentrações? Né? Essas perguntas eu até coloquei na divulgação da live. E essas perguntas, elas não vão ser respondidas por mim, pela Elaine. Elas vão ser respondidas por cada um de vocês que estão assistindo essa live aqui agora. Quanto tempo eu devo gastar para eu me concentrar, para eu criar o evento que eu quero? Quanto tempo eu me proponho a gastar? Quanto tempo eu quero gastar? O que o meu coração diz? Não, 5 minutos está ótimo. Mas daqui a pouco, daqui a um tempo, eu começo a querer mais, querer mais. Hoje eu faço uma concentração, uma única concentração de 1 hora. Eu não conseguia fazer isso há 1 ano atrás. Há 6 meses atrás eu não conseguia fazer. E hoje eu já consigo. Qual a melhor técnica? O que dentro dos ensinamentos de Grabovoi, o que eu me identifico mais? São sequências numéricas? São outras práticas? São os métodos de concentração? Ou eu não me identifico com os ensinamentos de Grabovoi, eu acho mais fácil fazer meditação para eu poder expandir minha consciência, para eu poder crescer, né, espiritualmente. O que fica mais fácil? O que eu quero? É uma escolha própria. A gente não tem receita de bolo. O Simplificando Grabovoi, ele simplifica, ele te mostra os caminhos, mas a escolha é de cada um de nós, né? Como usar o tempo multidimensional a nosso favor? Como que eu posso usar o tempo a meu favor? Você já pensou em se concentrar e, naquele momento de criação daquele evento, sentir que aquele evento já faz parte do passado? Você já se viu lá na frente e sentiu que você estava criando aquele evento no passado? É profundo falar isso.
Para aquelas pessoas que isso que eu estou falando agora fizer sentido, tentem fazer isso. Quando vocês forem fazer o processo criativo, quando vocês forem fazer a concentração, seja numa sequência numérica, alguma prática do Grabovoi, quando vocês forem imaginar e construir o seu evento, imaginem que a construção daquele evento já faz parte do passado e que vocês já estão com o evento concluído. Que vocês já estão lá. E que aquele momento que você está criando já faz parte do passado. Eu já fiz isso várias vezes e tive resultados incríveis. Então, isso é o uso do tempo multidimensional ao seu favor. Né? A cura e a prosperidade, elas andam juntas? Elas estão relacionadas? Vocês acham que está relacionado? Se eu estou próspero, é provável que eu também atinja o estado de cura? Se eu consigo o estado de cura, é provável que eu também consiga atingir a prosperidade? Tudo converge nos pilares que a gente falou no início. Tudo converge na elevação da sua vibração. Se você está com a vibração elevada, você não vai mudar apenas uma área da sua vida, você vai mudar todas as áreas da sua vida. Todas elas sofrem um impacto positivo quando você se aprofunda no ensinamento de Grabovoi. E o que fazer quando nos sentimos num beco sem saída? É o que a Elaine falou. Ela falou sobre o beco sem saída, ela falou sobre as situações difíceis que nós podemos passar na vida, sobre os grandes desafios. Como que eu encaro esses desafios? Eu encaro esses desafios como exercícios para que eu me expanda mais, para que eu vá além, porque a gente pode também encarar como um beco sem saída de verdade e a gente paralisar pelo medo. Mas como que eu opto? Como que é a minha opção de lidar com as situações da vida? Como que eu encaro isso? Eu encaro de uma maneira vitimista ou eu encaro de uma maneira heroína? Porque é mais confortável ser vítima, mas em compensação a gente se torna mais impotente. E quando a gente se comporta como herói, a gente acaba tendo uma responsabilidade maior, mas em compensação, aquilo está na nossa mão. A gente consegue colocar aquilo na nossa mão e fica mais fácil da gente tentar resolver. O que fazer quando nos sentimos num beco sem saída, né? E a alegria falada pela Elaine, que é o terceiro pilar que ela falou, ela ajuda a criar eventos mais rápido? Vocês acham que a alegria ajuda a criar eventos mais rápido? Se eu estou alegre, se eu realmente faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu postei nessa semana sobre o hobby, o que eu postei nessa semana sobre fazer algo que me dê prazer, sobre sentir prazer da vida, isso me ajuda a criar meus eventos mais rápido? Isso me eleva? Isso faz com que a minha vibração eleve? Isso faz com que eu vibre mais, com que eu alcance mais, com que eu chegue mais próximo daquilo que eu realmente quero? Eu acho que a resposta é sim. E fica o convite para cada um de nós sentirmos um pouco mais de alegria. É um outro exercício. Além da parte da gratidão e da parte do perdão, é um outro exercício que a gente propõe aí de ir para casa para a semana. Sinta mais alegria. Sinta a vida de uma maneira mais intensa. Poxa, me faz feliz pegar uma bicicleta e andar e que eu ande. Qual o problema nisso? Me faz feliz, como diz a Elaine, ela gosta de pintar os quadros, ela gosta de ter determinados hobbies. E o que eu estou fazendo com os meus hobbies? O que eu estou fazendo com os meus momentos felizes? Eu estou regando a minha felicidade? Porque é como se fosse uma planta. Se a gente não regar, ela morre. Gente, pegando esse gancho da Loma, vamos sair um pouquinho da frente da televisão, sabe? Quer assistir um filme, assiste. Quer assistir um seriado, assiste. Quer gargalhar na frente de um seriado, faça isso. Faz muito bem. Às vezes a gente troca figurinha, vamos rir um pouco? Põe tal filme aí, seriado, que é muito legal. E a gente troca isso. E é importante, mas não ficar grudado. Vamos sair dessa matriz, sair das quatro paredes da nossa casa interna e externa. Vamos buscar a luz do sol, vamos buscar dançar. Gente, coloca uma música e dança na frente do espelho. Faz exercício que nem uma louca lá, ou um louco, né? Não importa. Mas faz, e você começa a dar risada e fala, cara, quantos anos eu tenho? 5, né?
traz isso de volta para você, traz essa espontaneidade, traz essa vivacidade para a sua vida. A Loma falou uma coisa agora há pouco e eu me perdi no pensamento e agora na alegria eu trouxe de novo. O que que é? Dos objetos. Então, isso que ela falou é muito simples. Eu vou resumir facilmente e vocês vão entender perfeitamente. Os objetos têm vida. Por que que eles têm vida? Porque quando você entra na casa de uma pessoa e você fala, nossa, que aquela casa toda está muito pesada. Você não consegue ficar lá. A pessoa entra, toma uma água, um café. Não, 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 não. Eu lembrei que eu tenho um compromisso, eu tenho que ir embora. Porque você não consegue ficar ali dentro, porque é muito pesado. O ambiente é pesado. Em compensação, a gente vai em outras casas que quer deitar até na cama da pessoa. De tão bem-estar que a gente sente. Por quê? Porque ali vibra tudo, vibra a alegria, vibra o amor, vibra o bem-estar, a harmonia, vibra a vida. Então, isso que a Loma disse é real. Os objetos, eles falam conosco. Se você deita supostamente numa cama que os lençóis não são trocados, sei lá, um mês, uma semana, não sei. Cada pessoa tem o seu hábito. Eu não consigo ficar muito tempo com os lençóis sem trocar, mas, enfim. Vamos supor que a pessoa fique lá uma semana sem trocar o lençol. Quando ela vai trocar o lençol e ela deita na cama, gente, você sente a cama te abraça, o travesseiro te abraça, o lençol te abraça, a colcha te abraça, o edredom te abraça. Por quê? Porque está limpo, está cheiroso, está gostoso. E assim é a casa da gente. Assim são os móveis, assim é o nosso carro, assim é a nossa roupa, o nosso sapato, enfim, tudo. Então, isso que ela falou é muito verdadeiro. Se vocês levarem para essa visão que eu estou trazendo para uma visão mais simplista, mas é para só entender, para algumas pessoas poderem assimilar isso que ela disse. Ela explicou tudo muito bem. A Loma tem esse dom, ela fala as coisas muito bem. Eu gosto muito de ouvir tudo que ela diz, porque ela fala com muita propriedade. Então, aqui agora, não é nem completando, mas é só trazendo de uma maneira bem simplista, para que algumas pessoas possam fazer um entendimento mais... Ai, não sei se é Mais melhor, adequado. mais adequado, não sei nem que palavra que usar, né? Mas é que algumas pessoas têm dificuldade, né? Desculpa, eu travei porque eu pensei que tivesse caído. Não, eu acabei compartilhando aqui. Não, me perdoa. Eu falei, caiu a live. Né? Não. Mas é isso. O que a gente está procurando trazer a partir dessa live, né? A gente está sentindo que a gente precisa trazer tudo de uma maneira bem didática, de uma maneira bem, bem carinhosa, para que todas as pessoas se aproximem o mais da realidade que estamos vivendo, da realidade que elas vivem, né? Então, eu, assim, se teve dúvida, não tenham vergonha de nos perguntar, de deixar as perguntas no YouTube, no nosso canal, né, Aloma? A gente vai sentir o maior prazer em poder ajudar. Aquilo que a gente não souber responder de imediato, nós vamos falar, e aquilo que a gente souber é com um imenso carinho que a gente vai poder trazer, né? O pouquinho que a gente sabe. A gente não sabe muito, a gente está engatinhando. Nós somos 3 bebês aqui, nós estamos já levantando as perninhas e começando a andar, né? A gente tem um caminho vasto ainda pela frente, né? São mais de 300 e tantos livros aí para estudar. Cara, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre os cristais, sobre as plantas, os minerais, os elementais, né? Sobre Deus, sobre tantas coisas que Grabovoi deixou aí para a gente. E está deixando, né? Porque ele não para. Ele escreve, trabalha, dá palestra, faz seminário. Ele é um Superman. Vou usar um outro termo, mas não permite. Exato. Então,
Super-herói. Indo aí para quem Isso, gosta aí da Marvel, né? isso. E, Mas, e só para terminar, gente, isso que a Loma falou da guerra intraestelar é verdadeiro. Ela não mentiu, sabe? Acreditem ou não, isso acontece. Nós estamos vivendo o verdadeiro Armagedon, que nem fala na Bíblia, né? Essa é a grande batalha. Nós estamos nessa batalha. É a batalha espiritual, a batalha que está além dos nossos olhos, mas que às vezes a gente sente. A gente sente um súbito mal-estar, uma dor nos ossos, uma dor no corpo. Então, tudo isso está relativo ao momento que nós estamos vivendo. Vou parar de falar, porque hoje eu falei demais. Vamos para o exercício, né, Loma? isso. Pessoal, o tempo está um pouquinho, né, avançado. A gente vai deixar aí de para casa, né, Elaine? A gente vai deixar as sequências numéricas. Essa é o que a gente falou sobre o perdão, que é no livro de sequências numéricas para normalização psicológica, livro 1, isso se encontra como neurose, remissão espontânea. Ou é o que, na verdade, o significado seria o auto-perdão. Porque para eu perdoar o outro, eu preciso primeiro me perdoar, né? Primeiro vem a mim, para depois o outro. Então, é possível, né, a gente fazer essa sequência numérica, ela não tem espaçamento, né? 481, 542, 1108, para a remissão espontânea, né, o auto-perdão, ou o perdão para outras pessoas também. É só fazer a concentração nesse número, né, nessa sequência numérica, e até que você consiga, né, eliminar aquele sentimento negativo em relação àquele fato que você viveu, aquela situação, aquela circunstância ou aquela pessoa. E essa sequência numérica, né, é do amor, né? Aqui eu tenho que só editar, só um minutinho, parei de compartilhar aqui, deixa eu compartilhar novamente. É porque eu traduzi aqui do inglês para o português, e aí só editar rapidinho. Né? O mais alto grau de atitude emocionalmente positiva e não positiva, entre, né, um objeto e um lugar no centro da vida, amor de mãe, criança, música, etc. Sentimento intenso, forte, relativamente constante, psicologicamente determinado por necessidades sexuais, expresso socialmente formado ao preenchimento máximo reservado pela própria pessoa, de características significantes nas atividades da vida do outro. Então, para estimulá-lo a esses sentimentos, né, com a mesma intensidade e estabilidade. Então, fica aí a sequência numérica do amor, com 2 espaçamentos, né? 888, 412, 128, 901, 8. Fica, né, mais um dever de casa aí para a gente poder trabalhar ao longo da semana, né? Além desses 3 pilares aí, tentar amar mais, sentir mais gratidão, perdoar mais, e além de sentir alegria, na verdade o perdão seria um 4º pilar, né? Sentir alegria também, momentos de alegria, de êxtase, momentos de prazer, né, na vida, em todas as áreas da vida, né? Além desses pilares, também trabalhar essas sequências numéricas para contribuir, né, com esses grandes pilares aí do nosso processo de salto quântico, né? O tempo até foi um pouquinho mais, né, Elaine? Eu queria muito agradecer, queria muito, muito agradecer pelas palavras de sabedoria, demais. Eu tive só que voltar um pouquinho no tema, né, pelo tempo que a gente tinha divulgado a live. Eu fiz esse apanhado do que a gente falou hoje, associando com esse tema, para a gente não perder essa questão e praticar até alcançar. Não deixem de praticar, não deixem de fazer. Faça uma programação própria, faça uma rotina de concentrações diárias, né? É só com essas rotinas que a gente consegue colocar como prioridade a nossa vida, porque é tudo tão corrido e a gente não consegue encaixar
o que realmente nós precisamos na nossa vida se a gente não desenvolver qualquer disciplina. Então, faça isso não pela gente, não pelos grupos que vocês participam, não pelo outro, façam isso por vocês mesmos. O que eu estou fazendo pelo meu desenvolvimento, pelo meu crescimento espiritual, né? Pelo meu desenvolvimento criativo, harmonioso e eterno? O que eu faço por mim para que eu atinja o salto quântico, para que eu saia dessa matriz 3D e alcance voos mais altos? O que eu estou fazendo por mim? Né? O compromisso não é com a gente. Eu não conheço muito cada um de vocês. O compromisso é com vocês mesmos. Né? Então, a gente está aqui só para dar um empurrãozinho a mais. Né? E aí, a gente vai ficando com a live. A gente até excedeu, né, Elaine? Hoje estava muito, muito interessante, muito bacana. A gente até foi um pouquinho a mais. A Elaine falou palavras de grande sabedoria. Eu queria muito agradecer tanta luz, né, nas informações que ela passou para a gente hoje. Foi maravilhoso. E que nós tenhamos uma semana cheia de luz, cheia de paz, né? Cheia de harmonia, cheia de felicidade, que a gente seja amparado por anjos, né? Amparados por esses grandes mestres que estão nos ajudando, pelos nossos amigos também de outras civilizações, para que a gente consiga tomar as nossas decisões de uma maneira mais assertiva e de uma maneira melhor e trabalhar nesse salto quântico sempre para alcançar essa vibração mais elevada que a gente tanto busca, né? Que todos nós buscamos. O caminho é um só, o caminho é do amor. E a gente está aqui para mostrar um pouquinho desse caminho do ponto de vista dos ensinamentos de Grabovoi, né? Um abraço. Gente, muito obrigada. Aloma, você deixou questionamentos importantíssimos para todos nós, né? Então, se fiem nas perguntas que ela deixou, que são de grande valia para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Obrigada a todos pelo carinho, por estar conosco nessas... Nossa, nós estendemos demais, 1h30 de live, me perdoe pelo entusiasmo de hoje, assim, né, se pudesse a gente ficaria muito tempo aqui, mas eu sei que é bem cansativo. Então, uma ótima semana a todos. Obrigada pelo carinho novamente. Obrigada, Loma. Obrigada pelo carinho, pelos ensinamentos, pelas palavras. E, gente, vamos ao rumo do nosso crescimento. Vamos ao rumo da nossa felicidade. Grande beijo para vocês. Obrigada, Loma. Tchau, tchau.